A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu, consistentes em diretrizes estratégicas, dentre as quais foram listadas ações a serem implementadas pela organização criminosa, inclusive sobre o estabelecimento de uma desinformação sobre urnas eletrônicas para descredibilizar o sistema eletrônico eleitoral brasileiro. Não é, ministra Carmen, não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar normal, numa democracia, em pleno século XXI, uma agenda golpista. Identificou-se ainda na agenda anotações redigidas com tópicos relacionados a fraudes pré-programadas, mecanismos utilizados para a realização de fraudes e escritório que vende algoritmos. Fraude pré-programada, mecanismo usado para fraudar, escritório vende algoritmos, TSE, milhões de votos de eleitores, o que demonstra que desde esse primeiro ato executório já se pretendia a contratação de hackers, que na sequência nós veremos, e que hoje se encontra preso, e sua Corré, presa também na Itália, que se já pretendia exatamente tentar atacar a lisura das eleições com uma sequência de atos executórios. Essa sequência é muito importante para demonstrar que não são fatos aleatórios, são fatos que foram planejados em órgãos, utilizando ilicitamente, por sinal, órgãos de Estado para restringir o poder judiciário e para se perpetuar no poder, independentemente das eleições. O próprio réu, Augusto Heleno, em seu interrogatório judicial, confirmou a titularidade da agenda apreendida, destacando que possuía agenda já antes da gestão e que se iniciava, e salientou que levava essa agenda para as reuniões. Localizou-se ainda em posse do réu Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, documento com o título Relatório de Análise de Urna Eletrônica e conteúdo referente à impossibilidade, afirmações e mecanismos procurados para afirmar a impossibilidade de auditar de forma satisfatória o processo de votação e a contabilização de votos. Várias críticas ao sistema eletrônico de votação. Ainda se encontrou em posse do réu Augusto Heleno, um relatório de inspeção de código-fontes do Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica, edição 2020. Tudo isso já seria extremamente estranho se não configurasse o primeiro ato executório na preparação do discurso que foi utilizado na sequência na live pelo réu Jair Messias Bolsonaro, e a partir daí criou não só esse clima de antagonismo contra o poder judiciário por parcela da sociedade, mas também a sequência de graves ameaças. A ministra Carmen Lúcia se recorda, todos nós nos recordamos, que nas sustentações orais, no recebimento da denúncia, Vossa Excelência indagou, porque foi dito que era função da BIM, era função analisar as urnas eletrônicas. Perdão? Interferir nas urnas eletrônicas. Desde quando a BIM deve interferir em eleições?
Identificou-se também a existência de documentos, agora em posse do réu Alexandre Ramagem, em claro alinhamento com as anotações e documentos em posse de Augusto Heleno, mostrando a unidade de desígnios dessa organização criminosa que estava já iniciando a execução do planejamento de perpetuação no poder e preparando elementos de grave desinformação a serem utilizadas na sequência pelo réu Jair Messias Bolsonaro. O documento denominado presidente TSE, o denominado presidente TSE, consistia em um documento contendo vários tópicos e argumentos contrários ao sistema eletrônico de votação e imputando fraudes à justiça eleitoral, exatamente idêntico ao que foi depois dito na live por Jair Messias Bolsonaro. O réu Alexandre Ramagem confirmou a titularidade do documento, a titularidade do e-mail aramagem@yahoo.com, em que foi localizado esse arquivo digital, salientando, porém, que as anotações feitas no documento eram só para ele, particulares, ele com ele mesmo. Uma espécie de diário, o meu querido diário. Não é passível, não é razoável que todas as mensagens, e nós vamos verificar aqui, fossem escritas direcionadas ao presidente. Então, o presidente, ao réu Jair Messias Bolsonaro, na terceira pessoa, dizendo, presidente, isso, aquilo. Depois, essas informações utilizadas na live e a alegação do réu Alexandre Ramagem de que era só para ele, e foi dito, inclusive, no interrogatório judicial, só para ele deixar guardadas suas ideias, os seus pensamentos. O conteúdo do documento, presidente TSE informa, foi alterado 2 dias antes da realização da live ofensiva e ameaçando a justiça eleitoral que foi feita pelo réu Jair Messias Bolsonaro.